Fala, trader, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma análise do preço. Hoje nós vamos ver como ficou os movimentos analisados ontem, né? Vamos ver a obediência, o que que deu para pegar, se vocês compreenderam a movimentação dentro do especulado, das marcações. Lembrando que as marcações eu envio lá no grupo do Telegram, o link eu deixo aí abaixo. Se você ainda não está no grupo, entre no grupo, tá? Pegue a tela, importe a tela aí, e aí você já vai ter tudo marcado. Eu geralmente quando eu gravo é à noite, então posto de manhã para vocês, então não dá tempo para você marcar, né? Dá tempo para você entender tudo que eu estou falando e já pegar a tela pronta, fica muito mais fácil, né? E aqui acolá aparece, toca um alarme aí de alguma ação, que já está no jeito para pegar uma movimentação muito boa, né? Todas as marcações que eu faço para mim, eu envio para vocês, tá? Então, falando aqui primeiro do índice, né? Como o especulado, né? Ele veio assinar, gente, bonitinho, o breakout do semanal. A gente falou até que ele estaria autorizado a continuar, porque ele já bateu no ponto de reversão, né? E a gente sabia que esse ponto de reversão é importante. Tanto que, ó, quando ele bate, ele mostra que o ponto de reversão, ele tem força compradora, né? E quando ele bate no ponto de reversão, deixa eu mostrar para vocês novamente qual que é esse ponto que eu estou falando, né? É um ponto de reversão do semanal. Então, a gente sabe que o índice ele está no processo de breakout do semanal para tendência, né? Fazendo a correção depois de ter pago já os dois lotes da mudança de interesse, né? Então, esse aqui é o breakout, certo? Então, quando o preço ele conclui o pagamento de lote, então a gente viu isso lá desde quando o preço estava aqui, a gente já especulava que ele viria a assinar, porque como eu já comentei com vocês, o retorno ao breakout, né? O pullback no breakout, na maioria das vezes o preço faz isso. Só que quando eu tenho uma ignição forte, que forma um ponto de reversão, às vezes, ele não precisa assinar, tá? Porque isso aqui vira um topo, né, entre oferta e demanda, então é da onde iniciou a tendência também, né? Mas, como a maioria das vezes ele vai fazer o breakout, assinar o breakout, né? Então eu falei para vocês que caso ele caísse, ele viria sim no 134.796, que eu deixei marcadinho para vocês, e ele foi bonito, né? Foi lá. Como você saberia se ele ia ou não, né? Então, esse aqui é o ponto que ele tem que conseguir se manter acima, porque é onde estão localizados os compradores, né? Que é no 136.195. Por que que eu sei isso? Onde você viu isso, Lane, que aí é os pontos de comprador? Por conta aqui da zona de equilíbrio, tá? Ó, aqui eu tenho um comprador. Então, se eu quero já passar para cima, já começar, iniciar a alta, o fechamento do V aqui para fechar o PHR, eu tenho que estar na zona do comprador, que é exatamente a 136.195. Então, se ele não consegue fechar um candle aí, né, acima desse preço, que foi o que eu passei para vocês ontem, ele vai assinar o breakout, né? E para assinar o breakout, ele tinha que passar por onde? Ele tinha que passar por uma zona do H4, que a gente viu ontem também. Então, ele cai na zona, né? Ele cai na zona. E aí, a zona, para trabalhar os pullbacks, para não ficar pegando retração, é importante saber a zona. Então, eu tinha essa zona, né? Ó, eu deixei marcadinho para vocês. Então, eu abri aqui falhando. Então, ele chegou a tentar ir para a zona do comprador, né? Mas ele não conseguiu, né? Ele já veio falhando, ou seja, ele já veio caindo. Então, esquece. Se eu entro, eu tento trabalhar já uma zona de preço maior e eu falho, o que que acontece? Eu volto para a minha zona de conforto, ou seja, a minha zona anterior. E quando isso acontece, é de uma vez que ele cumpre a zona, tá? É rápido o cumprimento de zona, porque, opa, aqui você não pode trabalhar agora não, meu filho. Você já quer trabalhar esse nível aqui, se você nem assinou o seu breakout, vai lá assinar a papelada para subir, né?
Então, mas na verdade é isso. A gente trabalha numa zona que o preço está trabalhando nessa oferta e demanda. Então, tudo que está comprando, tudo que eu estou colocando de lote na demanda, a oferta consome, né? Tudo que eu coloco de lote comprador, o vendedor consome. Então, eu estou equilibrado aqui nesse nível. Se eu vou passar para cá, o meu nível já é maior, né? Então, eu já tenho esse nível, né? Que me leva em uma outra obrigação do preço, fechamento de V, para continuidade da tendência. Agora, quando eu tento trabalhar um nível superior e falho, principalmente na abertura, né? A falha na abertura, ela tem força. Imediatamente eu volto para o nível a zona que eu já estava tranquilo trabalhando nela. Eu não posso subir ainda no nível do preço. E aí, quando ele vem trabalhar a zona, a gente já sabia o que ele ia fazer, né? Que era assinar o breakout, que era a única obrigação que faltava a ele fazer, dentro de todo esse contexto aqui dessa correção, tá? E aí, vamos ver aqui no 15 minutos, por exemplo, para vocês entenderem melhor os pontos, que eu deixo já tudo traçado os pontos, né? Então, assim, quando eu abro na zona do comprador e volto e fecho abaixo, aqui em 15 minutos, eu posso escolher um ponto que eu tenho vendedores no 15 minutos, por exemplo. Então, aqui é um ponto de vendas do 15 minutos, certo? Onde termina esse ponto de vendas do 15 minutos? Termina aqui nessa linha que eu deixei já tracejada aí para vocês também. Então, eu poderia vender aqui para sair aqui. E agora? Agora aqui é uma estrutura. Na verdade, gente, essa zona aqui, ó, vocês poderiam segurar já a venda até aqui, né? Porque aqui não é a zona do H4 que eu deixei marcada, é a zona do H4. Então, a gente já sabia que ele cumpre a zona. Falhou principalmente, então, nem se fala, né? Se eu falho, é claro que eu vou cumprir a zona. Então, essa é uma zona mapeada, tá? E aí, quando ele falha uma zona, a segunda que está retornando, ele geralmente não para no meião, ele vai cumprir a zona toda. E vai cumprir com força, como vocês viram acontecendo. Porque exatamente isso, eu falhei em me manter no nível superior de negociação dos preços, tá? Então, tudo bem. E agora? Agora, estou passando dessa zona. Aqui a gente tem uma origem do H4. Eu tenho também esse PLSzinho aqui que eu estou vendo, ó. Então, eu ia esperar passar, fazer pullback, e aí ele vai e faz o pullback com falha, ó. Falha no fundo barra barra, falha no ponto de reversão. Aqui a gente tem um power trend para estourar o movimento, que é esse suporte que tem marcado aí para vocês. E aí, como eu falei, gente, se ele passar aqui para baixo, vai ter um pullbackinho e vocês vão vender para sair aonde? No breakout. Esse daqui não é o ponto de reversão? Se eu consigo passar do ponto de reversão que eu estou testando há algum tempo, e ele está me jogando para cima, né? Ó, tá falhando, falhando, tá me jogando. Quando eu consigo passar, eu só tenho ele para ir agora, né? O ponto de reversão. Então, esse preço aqui, não é nem uma região, é um preço exato, né? O breakout, ele já, pronto, já cumpriu a obrigação. E agora, o que que a gente aguarda? A gente aguarda um processo de reversão aqui, que vai levar ele novamente até o ponto de reversão do semanal, para ver se ele consegue subir. Então, ele sobe de novo nos mesmos níveis, tá vendo? Ó? Nos mesmos níveis que ele caiu, ele vem subindo, tá? Aqui o processo de reversão é feito lindamente. Então, sempre quando vocês estão em um nível de suporte importante, um suporte de breakout do semanal, é importantíssimo, né? A gente já especulava que ele fosse mandar o preço para cima. Se ele fosse reverter esse nível, passando para ser vendedor, ele tem que também fazer uma puxada, né? Aí a gente vai esperar um H1, pelo menos, ou até mesmo, eu indico um H4, porque eu estou fazendo uma troca de poder aí muito importante. Fazer pullback e a gente começa a trabalhar os níveis abaixo. No caso aqui, a gente poderia esperar uma reversão, por exemplo, no 15 minutos, como eu estou vendo aqui. O que é esperar uma reversão? A gente vai pegar o último movimento, o último candle que ele fez para tocar a região, tá? Nós vamos marcar esse último candle. Então, isso daqui é a minha última impulsão do movimento, que pode vir a ser uma exaustão do movimento, tá? Então, o que que eu faço? Eu espero ele puxar a ignição e testar. Esse aqui seria o movimento mais básico, mais fácil de executar.
Quando ele testa a reversão, eu tenho obrigação de fechamento de V, né? E depois, se eu consigo sair desse equilíbrio que eu faço, eu inicio uma tendencinha de alta. Pronto. Então, aqui no 15 minutos, eu consegui pegar esta compra, né, com tranquilidade, e consegui pegar a saidinha do breakout aqui também para a puxada, e conseguimos pegar aqui também a venda da falha em trabalhar a zona superior para cumprir a zona do H4. Show? Muito legal, né? Então, agora, que ponto nós estamos? O que que poderia, se tivesse continuado o pregão agora, Elaine, o que que ia acontecer? Agora, nós temos no H1 também o mesmo processo que ocorreu nos 5 minutos, a gente tem ele no H1. A barra que toca o suporte no H1 já é uma barra maior. Então, se eu quero pegar o processo de reversão somente após o H1, então este seria a minha última ignição, né? Então, eu ia marcar. Eu posso pegar essa puxada também, Elaine? Eu consigo? Consegue. Aí consegue um cálculo de lotes, né? Para saber a mudança de interesse, ou seja, quem está vendido nesse fundo, né? Que está estopando as posições quando sai daqui, tá? Aí já é outro momento do preço. Que também você pega, não precisa necessariamente ficar esperando ele corrigir para pegar o V, né? Mas essa entrada eu falo porque é mais fácil para você executar, né? Então, quando é que eu procuro por uma reversão? Quando eu estou num nível de suporte. Se eu estou fazendo isso num ponto de reversão, num ponto de breakout, é maravilhoso. Sempre essa reversão ela vai funcionar, tá? Então, pelo menos para pegar a obrigação dela, que é o V, tá bom? Então, a gente dependia dessa reversão do H1, a gente dependia da reversão também desse fundo, né? Não bastava só ele quebrar a última fluidez, tá? Então, eu poderia, sim, pegar a minha entrada só depois que ele passasse aqui do fundo, e a gente poderia pegar aqui num tempo menorzinho, pegar a puxada, esperar o pullback, né? E aí o pullback, então ele vem fazer assim como lá no 15 minutos, olha, ele vem fazer o pullback. Nesta continuidade aqui do pregão, ele ia vir fechar o V, né? Isso na continuidade. Agora a gente sabe que quando fecha o mercado, ele faz, muitas vezes, o que que acontece? Ele faz a impulsão do movimento, né? Tá engatado aqui para subir, a tendência, né? Depois da reversão, tá engatada a tendência. O que que ele pode fazer? Ele pode simplesmente falhar aquele processo que ele deixou engatado. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver o preço formado, lindão, amanhã eu vou só comprar e tá tudo certo. E aí ele vai e mia, né? Falha. Porque às vezes ele quer ir lá testar de novo, assinar de novo, né? Um ponto de interesse que ele pode ir mais de uma vez, tá? Então, por isso é importante aguardar. A gente especula onde são os pontos, onde estamos localizados. Muito importante saber todo o contexto, toda. Como eu disse, não precisa executar tudo, mas precisa saber ler tudo, porque as minhas tomadas de decisão dentro para operar aquilo que eu escolhi depende da minha localização, né? Então, se eu opero topo e fundo, se eu opero reversão, mas eu tô vendo aqui que tem um fundo na minha cara, né? Então, eu vou esperar passar o fundo. Então, para operar o que eu quero operar, né? Então, tem que saber ler todo o contexto, pelo menos para se localizar, né? E principalmente nos macros, né? Tá. E aí, pelo diário, o que que a gente tem? Bom, onde é interessante, né? Continua o ponto mais interessante para a gente operar, claro, é quando ele consegue adentrar essa zona, né, gente? Que é a zona de comprador, que está no 136,195. Enquanto isso, ele vai, nessa continuidade de alta, ele vai subir na escadinha por resistências. E aí, a gente vai ter esta resistência aqui, né? Que é a última que mandou esse candle. Deixa eu só ajustar ela aqui. A gente tem essa daqui para ele passar, ó, tá? Deixa eu deixar vermelha. Infelizmente, gente, eu não consigo ficar assim anotando minuciosamente. Para você entender tudo que eu estou fazendo, tem que assistir o vídeo, né? Aqui é o mapa da mina, né? Aí eu em vídeo, e aí eu mando o mapa em arquivo também, tá bom demais, né? Então tá, então eu tenho que passar nessa continuidade para alta, eu tenho que passar desse ponto para eu conseguir subir nesse aqui que é o mais interessante para nós, né? Esse ponto, o que que ele vai fazer? Ele vai adentrar a zona de comprador que joga ele lá em cima e ele vai fazer a reversão da última queda, né?
a essa reversão dessa barra aqui, ó, tá? Então, a gente espera ele fazer essa igualdade aqui nessa demanda, fechar essa demanda, né? Para conseguir superar esse ponto, fazer o pullback para a gente continuar as compras até aqui, 137.749, tá bom? Que é essa zona que a gente está falando aqui, que a gente está aguardando o preço chegar nela, né? E para queda, Laine, se cair? Se cair, ele tem que voltar no ponto de reteste. Esse ponto, esse breakout que a gente está falando, olha só, esse breakout, por isso que eu estou falando que ele é importante. Ele produz esse movimento, gente, essa queda. Onde é que eu tenho um fechamento de zona dessa queda? O meu fechamento de zona dessa queda, ele tá só aqui, ó, né? Que é a origem que fechou a zona, tá? Então, por isso que eu falo, a queda a partir desse ponto leva o índice lá embaixo. Então, o comprador, ele tem que defender muito essa região, tá bom? Que ele tá testando agora. É uma região de defesa, se o vendedor está tentando invadir, então ela produz falhas, né? Produz vários movimentos, né? E a gente fica operando isso, é um ponto de decisão. Para saber se ele já pagou o lote da reversão, a gente olha aqui. Então, esse aqui foi o último comprador da região, né? E aí a gente vê em que ponto que a gente está dessa mudança de interesse, olha. Essa mudança de interesse, deixa eu colocar ele saindo aqui, né? Bem no fechamento. Então, ele pagou já 61,8, tá? Ó, pagou 61,8, né? Que vai, por isso que, ó, passou um pouquinho, tá vendo? Que é justamente para pagar o 61,8, né? Vamos esperar ver o andamento das coisas aí, né? O que ele vai fazer. Deixa eu colocar no H4, para ver o que a gente tem. Importante, ó, aqui pelo H4, tudo indica, gente, a continuidade para alta, tá? Na formação que está, né, a gente tem a continuidade para alta. Por quê? Esse é um fundo, aí eu tento invadir, eu falo assim, não, eu vou lá só assinar, gente. Peraí, espera um pouquinho aí, que eu vou só assinar, já eu volto, né? Porque quando o preço ele rompe um fundo, ele tem que fazer pullback para continuar a cair, né? E aqui no caso, não, ele rompe o fundo e volta para a região do fundo, e aí ele já está testando de novo o fundo para subir. Então, nessa continuidade, aqui seria é o nosso alvo, ó, primeiro, 135.775, tá? A origem, né? Mas aí, ó, eu vou ajustar aqui esse ponto aqui para vocês, ó. Pronto, esse fundo. Vamos colocar no fundo, tá? Que fica melhor o negócio. Então, ó, então aqui é o fundo. Aí eu vou tentar romper o fundo. Opa! Não, era só assinar. Agora eu faço o reteste aqui, ó. Esse fundo virou topo, né? A linha de topo e fundo. Esse fundo virou topo. Então, na minha continuidade, e eu preciso fazer o quê? Eu preciso superar essa máxima aqui, ó. Ai, gente, eu tô sem contador de candles, né? Deixa eu colocar aqui. Eu sempre tiro quando eu estou operando, que eu não gosto. Fica muito poluído aquele monte de número. Mas para explicar aqui, eu preciso colocar. Peraí. Então tá. Bom, então é isso, né, gente? Ó, o contexto está aqui, está bem claro. A gente precisa que ele supere a máxima para ele buscar os fundos, né? Se um fundo anterior não segura o movimento, eu busco o próximo fundo, tá? E aí, quando ele passa aqui, ele faz o breakout de todo esse movimento, né? Porque quando eu vou fechando, eu fecho uma zona. Se eu tento sair aqui, eu caio e volto para a zona. Mas se eu consigo fazer o breakout, opa, aí eu subo aqui onde eu quero. Aí a gente vai, né? Agora, se ele consegue passar aqui para cá de novo, né? E trabalhar essa região, eu coloquei aqui um próximo nível do H4, porque assim, a gente viu que tem aquela quedona imensa, né? Mas aquilo é do semanal. Como é que a gente trabalha em intraday? A gente vai procurar lá atrás, onde é que está os suportes que vai, né, amortizando a queda. Aí a gente puxa lá atrás, a gente vê onde é que tem os suportes que vai amortizando a queda do semanal, que é gigantesca, mas não cai de uma vez, né? Aí a gente tem isso aqui, é uma zona, ó. Por isso que eu deixei marcado, tá vendo? É uma zona do H4. Então, se eu caio aqui, aí eu vou buscar lá embaixo, tá? A gente vai trabalhando assim, por níveis também, níveis de H1, níveis de H4, tá? Beleza, vamos ver agora o dólar. O dólar, o que que aconteceu com o dólar hoje?
colocar aqui em 30 minutos, fica mais fácil para a gente ver, né? O dólar como é exatamente o especulado, né, gente? Exatamente o especulado, né? O que foi que eu falei para vocês? Que se ele passasse aqui para essa zona, ele ia cumprir a zona. A zona tá dando aqui embaixo, né? Mas a gente no intraday, a gente pega o quê? 61,8 da zona. Não é que eu falo para vocês pegar 61,8, porque é grande essa zona? Então, vocês traçam a zona. Na verdade, eu já deixei marcada, né? Eu já deixei essa entrada aqui já no jeito para vocês, ó. Tá aí. Cravou 61,8, tá, ó. 61,8, tá bom? Se eu tô, é porque aqui o suporte dele tá aqui embaixo, a zona tá aqui embaixo. Se eu for mapear ela pela origem do H4 que tá aqui, ó, nós vamos perder uns 3 pontinhos, né? Mas aí, como eu falei para vocês, olha, o dólar tá falhando, testando. Eu falei, espera o pullback. É por isso que se vocês têm que esperar o pullback, né? Senão vocês ficam pegando essa oscilação gigantesca e fica com medo, né, da operação, porque o dólar bate taxa mesmo. Ele vai, principalmente quando ele está fazendo um breakout, ele vai testar, tá? Isso é normal, ó. Então, aqui vocês pegaram até o 61 da zona, 23 pontos. Tá ótimo, bateram meta. E aqui, Elaine, não tinha que subir lá nessa resistência? Por que que ele não foi? Porque não tinha liquidez, né? Aqui a gente está trabalhando tendência. Então, quando a gente está trabalhando tendência, a gente tem que ver que liquidez que o mercado tem para fazer a puxada que a gente quer. Então, quando o mercado faz aqui, olha, por isso que tem que ler tudo, né? Ó, ele produz essa queda. Aí a gente está esperando que ele consiga se manter aqui abaixo para cair. E aí ele falha no primeiro momento, ó, a gente não tem a confirmação, por isso que precisa da confirmação. Cuidado. Se você já quis entrar aqui sem o pullback, ó, você já pegou um stop, né? Então, e outra, se você achou que já ia direto e não foi, quando ele supera as máximas aqui, você tem que sair da operação. Não pode ficar esperando, porque aí, se ele está superando as máximas, ele já está falhando a impulsão, todo mundo que está vendido aqui já vai subir, então vai subir muito. Você não pode ficar esperando o mercado ir sem ter confirmado, sem ter feito o pullback. Cuidado com isso, tá? Ó, isso daqui é a origem dessa impulsão, que ele tentou invadir a zona. Se ele perde essa origem, todo mundo que está vendido aqui, ó, vai mudar o interesse e ser comprador. Falar, não, agora ele vai trabalhar a zona de cima. E você vendeu aqui, você não pode ficar na posição, né? Ele tem ó, um PLS aqui que segura ele, então ele tem realmente a dificuldade de passar para essa zona, tá? Olha, agora quando ele fecha abaixo e faz o pullback, né? Ele ainda tenta invadir de novo a zona, né? Depois do pullback. E aí é assim, ó. Se o mercado ele fez o pullback, você pode entrar. Quando é que você estopa? Você vai estopar se ele perder o seu pullback, a sua origem do pullback, está fazendo breakout para falhar, então sai da operação. Identificou uma falha? Sai da operação. Muito melhor você sair do que ver ele voltar tudo. Às vezes ele vai puxar uma liquidez lá em cima para depois subir, para depois cair onde você está esperando que ele vai cair, né? Então, o que que a gente lê aqui? Que essa queda, ela virou uma estruturinha de queda, né? Quando eu tenho um rompimento, isso daqui vira o quê? Isso aqui vira uma reversãozinha que é o quê? Um PLS. Por quê, Laine, que é um PLS? Porque ela demorou algumas barras, ó, para reverter quem? A última fluidez. A última fluidez é o 3. O 3 é a última fluidez. Se eu demoro uma, duas, ainda lateralizo, isso aqui vira um PLS, e aí a gente sabe que depois desse movimento, ele vai produzir uma ignição, né? Se eu quero pegar a ignição, é só eu pegar quem está vendido aqui nessa impulsão, pego a ignição. Agora, se eu falo, não, é uma reversão, eu vou esperar testar. Então, ele vai lá, testa. Quero pegar o V? Vou descer o tempo, porque aqui no 15 já estou vendo que ele já está em cima, ele vai dar um pedacinho só aqui para você, ó. Mas também é uma obrigação do preço, então vale muito a pena pegar, né? Mas se eu pego pelos 5 minutos, eu consigo pegar a puxada, né? E agora? Agora, se ele está rompendo isso daqui, ele está dando um aceite da tendência. Ah, eu quero que ele bate aqui, mas qual é a liquidez? Vamos ver? Eu tenho dois tipos de liquidez. Eu tenho a pré-tendência, que é os vendidos virando a mão para comprado, e eu tenho a tendência de lotes com descontos, né? Então, como eu falo para vocês, a primeira que vocês vão pegar é a pré-tendência, que é o mais importante é saber a mudança de interesse. Quem está vendido que vai virar comprado, certo? Isso é o primordial. Depois você pode calcular o lote e ver a liquidez, tá bom? Então, se eu sei que todo mundo que vendeu foi lá só testar e ele está dando aceite,
Aí, olha só que lindo. A gente crava o alvo. Crava o alvo, tá? Ó, perfeito. Tem necessidade de eu ver que tá cravando 100% do meu lote, eu ficar esperando o preço ir lá? De forma alguma, né? Que de jeito nenhum vocês vão fazer isso, tá? Porque a liquidez, ela te dá o ponto exato da saída, tá bom? Então, quando ele vem testar esse topo, tentar reverter esse topo, ó, porque esse aqui agora virou um topo. Se eu tô perdendo essa origem da minha última impulsão, eu tô revertendo o topo. Ele faz uma falha novamente aqui, pode até ter dado uma confundida, mas por quê? Eu vou falar aqui, ó, quem pode ter confundido aqui. Quando ele vem testar o topo, marca a caixinha, marca o topo e o breakout. Aí vocês podem ter visto que ele vem aqui testar e sobe, falhando, né? Então, eu poderia pensar, se ele está falhando esse topo, ele vai subir, né? É por isso que a gente precisa da confirmação, né? Vamos ver nos 5 minutos? Eu acredito que até nos 5 minutos ele deu um stopzinho aqui, gente, ó. Vamos ver isso? Eu tenho que ser justa, falar o negócio certo mesmo, né? O dólar falhou muito nesse movimento, exatamente por isso, porque está sem saber se ele mantinha, né, se ficava o comprador não sabia se ele ficava aqui ou se ele adentrava a zona para cair tudo, né? Então, quando ele vem aqui, ó, testar essa reversão que a gente acabou de ver lá no 15, né? E aí vocês querem pegar o fechamento de V dessa reversão. Ah, mas ele já deu lá em cima, né, gente, ó? Já deu lá em cima. Ó o pedacinho que deu. Só isso daqui, quase nada, né? Agora, o que que pode ter confundido vocês aqui? Pode ter confundido vocês que quando ele vem fazer esse reteste, ele falha, ele vem com falha. E aí pode ter pensado, ele vai utilizar esse vendedor para ir bater lá em cima, né? Só que aí o que que ele faz? Ele vai, aí você acha que ele vai ter continuidade e ele volta. Quando ele volta, toda vez que vocês verem esse movimento de falha aqui, ó, eu vou explicar isso daqui, porque está na última aula que eu mandei isso daqui, né? Eu vou explicar porque é muito importante você saber quando é que você tem que sair. Eu tenho aqui um breakout. Eu tenho uma origem sendo testada. Essa origem está sendo testada com falha, certo? O que que o preço tem que fazer? Esse vendedor, ele vira exaustão. Então, dentro da leitura, ele teria que pagar esse vendedor aqui para cima, certo? Aqui a gente está falando de obrigação do preço. Como isso aqui é um topo, claro que a obrigação do preço é vir só aqui na origem, ele foi, na obrigação tá beleza. Mas pela especulação do movimento, a gente sabe que quando ele falha num breakout para testar principalmente uma reversão, ele deveria subir. E esse processo, eu quero enfatizar isso, porque quando ele faz esse movimento, ele tem que ir de uma vez, tá? Isso aqui é uma força do movimento. Essa barra, quando ele rompe isso daqui, esse candle, gente, isso aqui é aula. Eu tô dando, é para os meus alunos que fizeram o curso, que já estão no Clareando os Enigmas, tá? Mas está servindo para todo mundo. Como eu acredito que eu não vou gravar outra aula sobre isso, então eu tô falando. Esse movimento, ele tem que dar uma puxada de uma vez, tá? Se vocês verem que depois desse movimento ele fez isso aqui, ó, tá perdendo a mínima, isso não pode acontecer, tá? Para essa força que você está esperando de falha, de devolução de lote. Se ele perde a mínima do 41 aqui, olha, eu já estou revertendo, isso aqui já é origem, eu já estou revertendo, testando para cair. Então, seu stop nesse contexto, ele deve ser minúsculo. Você entrou aqui e você já estopa quando ele perde a mínima, porque você falou, acabou a força, né? Acabou a força da exaustão que ia jogar esse preço lá em cima, tá? Quem fez a última aula vai entender isso aqui, tudo que eu tô falando, mas eu vou continuar, tá bom? Então, olha só, e aí ele vem aqui, ó, perde, né, a resistência, ó como ele perde, testa bonitinho. Isso aqui, o que que é, gente, ó? Zona de flutuação. É por isso que a gente comentou hoje, né, Luan, Rafael, meus queridos bruxinhos, exatamente isso. Quando você aprende a zona, você tem um mapa do mercado. Ele fala para você onde compra, onde vende, onde vai, né? Até brinquei, porque é exatamente isso, olha. Aqui, quando eu fecho uma zona fluida, de comprador, de oferta e demanda. Então, se eu entro na zona, eu vou cumprir a zona de novo, né? Que bonitinho. Então, essa pernada aqui é um dinheirinho no chão que ele deu, tá? Então, se você pegou esse stopzinho aqui, não chora, né? Eu espero que você
tenha identificado que a força que vocês esperavam não teve continuidade, tá bom? Então, vamos ver agora. Bom, aqui, como eu disse, na continuidade do movimento do pregão, ele já estava fazendo a reversão da última movimentação fluida, testando daquele tinha que subir para vir aqui na origem, tá? Isso aqui é o processo que ele estava fazendo, tudo bem? Agora, nós vamos aguardar cenas do próximo pregão, né? O que você vai fazer agora, meu filho? O que você vai fazer? Você vai vir testar a origem, que está aqui embaixo, né? Ó, esse ponto de suporte aqui, na continuidade, ele vem aqui, tá? Que você já está marcadinho aí, né? Ele pode vir fazer um reteste para cumprir a zona toda, que ele não cumpriu, né? Então, aquela reversão que ele está fazendo do H1, ele pode continuar, testar para cair. E se ele adentra novamente isso aqui, ó, tá vendo? É o breakout, aqui é a origem da queda. Então, se eu consigo superar a origem da queda e mais esta última aqui, que é o ponto de reversão, aí eu já estou na alta de novo. Aí sim eu venho aqui nesse 5.690. Se eu me mantenho acima dos 5.690, eu venho aqui. Ah, isso aqui é uma zona grande, o preço vai retrair. Então, puxa a força dentro da zona. Puxa a força na zona, vai, pega só 61,8 dela. Eu não preciso pegar toda, porque eu sei que o preço não vai tudo de uma vez, né? Ó, puxa só 61 da zona, tá bom? Que mais? E se cair? Para cair, ele tem que perder esta origem do diário, tá bom? Esta, eu tenho uma e tenho duas. Tem essas duas origens importantes do diário, para ele conseguir fazer breakout, tá? Ele vai ser parado por essa barra de reversão. Então, o interessante aqui, ó, é quebrar toda a estrutura mesmo. Não dá para sair só no breakout. Eu tenho que esperar ele quebrar toda essa barra, tá? Porque aí eu já estou passando aqui também da reversão, aí ele tem que vir aqui fazer pullback, e aí sim a gente vem aqui, que é a zona. Então, eu tenho uma zona embaixo aqui que está maravilhosa, que é essa zona também, ó, para queda. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 61,8 da zona. Então, onde é que tá bom para me operar? Tá bom para você operar em tendência? Tendência vai operar aqui e tendência vai operar aqui. Duas zonas ótimas. E, ó, e agora, onde eu estou? Você está numa do meio lateral. Então, o preço ele trabalha níveis, né? Eu sei onde está o comprador e o vendedor daqui, onde está o comprador e o vendedor daqui, onde está o comprador e o vendedor daqui. Se eu entro na mão desse vendedor, eu vou para onde? Eu vou para o comprador dele. Se eu entro na mão desse vendedor, eu vou para o comprador dele. Se eu entro na mão desse comprador, eu vou para quem? Eu vou para o vendedor que consome os lotes dele. Como é que eu sei isso? Porque no passado o preço já fez essa negociação aí e me mostrou. Então, acontece novamente no futuro. A zona de interesse ela não muda, tá? Ela não muda. Onde foi feita a negociação? No passado, na semana passada, no mês passado, vai ser feita a negociação de novo, tá? Os interesses, os preços não mudam, a oferta e demanda continua igual, tá bom? E as ações? Vamos dar uma olhada nas ações que a gente viu? Olha, PRIO, a gente deu uma olhada em PRIO, ele estava fazendo esse processo aqui de reversão, né? E a gente falou que ele poderia vir testar a origem, ele vem, testa a origem, faz uma falha, e agora a gente espera que ele continue até o alvo, que é o 43,52. Agora, se ele perde essa mão do comprador, que está bem claro aqui na origem, aí ele já está partindo para a queda, né? Mas ele ainda está dentro do contexto da alta, tá? Ainda está dentro do contexto da alta. Para perder esse contexto, é só perdendo realmente a origem, tá? Então, vou deixar marcado aqui. Vou até deixar um alarme, porque essa origem, ela, por enquanto, ela é ponto de compra para você, tá bom? Ela é ponto de compra, por quê? Porque nós aguardamos que ele faça esse movimento aqui, de alta, tá bom? Agora, se ele perde a origem, eu pego esse investimento na alta aqui e põe para queda, tá? Que mais? Petro. Petro, nós lemos que estava no ponto de queda, né? E aí, o que foi que eu falei para vocês? Vamos lá. Gente, muito perfeita essa leitura, né? O preço ele fica desenhando, fazendo exatamente o especulado. Quando você sabe onde muda a mão de comprador para vendedor, é exatamente isso que acontece, né, gente? Então, o que que a gente falou de Petro ontem? Falamos que se ele adentrasse a zona de vendas, né, ó, ele ia cair.
né? E aí eu falei, aguardo o pullback. Então ele cai, se eu tô nos 5 minutos, ó, fez o pullback, deu para pegar essa puxada. Poderia pegar pela liquidez, né? Até onde ele ia aqui. Porque eu sei que ele vai cair até lá embaixo, tudo, mas qual que é a liquidez que nós temos no dia para trabalhar intraday? É isso que vocês têm que estar atentos, né? Se eu estou trabalhando swing, não, eu fico posicionada. Agora, se eu estou trabalhando intraday, o que que eu tenho para trabalhar? Quem é o lote aqui que está saindo, que dá para me pegar essa puxada? Né? Vocês têm que ver isso, tá bom? E aí, olha que bonito, ele testa a região com falha, fecha o Vzinho de obrigação do preço, testa de novo e dá a puxada de novo, tá bom? Então, a gente continua com a mesma especulação da queda, tá? Para ser comprador agora tá mais difícil, aí ele tem que adentrar essa zona de novo aqui, ó, que virou fundo, virou um fundo relevante, né? Ele tem que falhar essa queda e voltar para cá, né? Enquanto isso, a gente tem o alvo aqui no 36,52. Continua, tá? Vale, vale. Passei para vocês a alta de vale, né? E aí, incrivelmente, não, né? Não é incrivelmente, a gente já sabe que essa leitura é isso mesmo, é eficiente demais, né? O que que nós falamos? Que Vale ia chegar no 58, 52. E onde foi que Vale foi? Onde era o ponto de apoio de Vale? Olha só isso, gente. Vale, eu falei, Vale pode ser que já dê a entrada no leilão, e foi exatamente isso que aconteceu. Como o movimento já estava muito claro que ele já estava dentro da zona, que ele não tinha nem o que contestar que ele estava dentro da zona, né? Ele fechou uma barra do diário dentro da zona. Então, como eu falei, muitas vezes o movimento é tão claro que ele não precisa ir lá testar. Como ele não fez, ele já, no leilão, ele já pega um gap para pagar o alvo. E aí, o que que ele fez? Ele conseguiu abrir nessa região, porque aqui é uma região, e aqui é outra de negociação. Se ele abriu nessa, ele pisou nela, para ir aonde, gente? No nosso ponto. 58, 52, isso daqui eu marquei ontem para vocês, falando que Vale ia subir esse montante, né? Que ia subir esse montante. E é exatamente isso que ela fez hoje. Coisa linda, né? Então, eu bati já no meu fundo, né? E agora, Elaine, o que que acontece com o Vale? Eu bati o alvo. Então, se ele passa para essa zona aqui, ó, aí ele vem aqui, né? Tá? E se ele consegue superar isso daqui, então aqui dentro agora, vocês têm, ele formou uma nova zoninha para trabalhar, ó, que é entre esta origem e esta. Aqui eu tô dentro de uma zona de oferta e demanda. Se o preço ficar lateral, nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, trabalhar aqui dentro, né? E se ele consegue fazer breakout e sai para baixo, ou ele consegue fazer breakout e sai para a linha de cima, tá bom? Agora, qual que é o esperado, né? Para ver o esperado, a gente tem que subir o tempo. Sempre quando a gente quer especular, é só com tempos maiores a gente vai conseguir fazer isso. Então, olha só, é como eu estou dizendo, não dá nem para saber para onde é que ele vai, né? Porque se essa mudança, esse vendedor aqui, mudar completamente o interesse neste cenário, a especulação é que ele vai buscar aqui, esta origem, tá? Então, para isso, ele precisa fazer um processo de reversão aqui, né? Para alta, porque aí esse vendedor, ele vê que o negócio está para alta mesmo e ele muda o interesse, né? Muda o interesse para compras, então ele passa para cá e vai buscar lá o ponto de reversão, que é o PHR, tá? Então aqui a gente tem o PHRzinho nosso, ó, bonitinho que ele fez para cair, né? Lindão, tá? Isso daqui vira o nosso PLS, que é o processo de reversão, e nessa continuidade do movimento, aqui seria já o alvo dele, tá, gente? Ó, só que eu tô falando da probabilidade caso ele queira vir testar novamente. Então, quando a gente está numa zona de flutuação aqui, ó, né, ela está em formação, ou seja, são dois momentos do preço. Eu tenho a zona em formação. Quando a zona está em formação, tem um PHR e tem um PLS, beleza. Nós estamos no meio da zona. E essa oferta, ela ainda não foi completamente atendida pela demanda. Eu ainda não tenho essa obrigação, né? Quando é que isso aqui vira obrigação para mim? Que eu sei que ele cumpre todo o movimento. É quando já existe essa consolidação de oferta e demanda, e aí o preço sai, e aí ele volta, aí sim,
aí eu sei que ele vai cumprir toda a zona. Então, se ele, por exemplo, ele sai desse PLS e volta, aí ele vai cumprir toda a zona. Mas esses dois momentos do preço aqui ainda não teve o cumprimento, o fechamento, né? A gente teve aqui, ó. A gente teve aqui. Então, por isso que eu passei ontem para vocês que isso daqui era alvo, porque aqui já estava fechada a zona, eu já sabia quem era o vendedor desse comprador, porque ele me mostrou no passado que essas negociações aconteceram nesses dois níveis, tá bom? Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês que há possibilidade, aqui é o alvo, mas há possibilidade que ele venha fazer reteste, tá bom? Então, para vocês trabalharem, é só ver onde ele vai, aguardar o pullback, vou passar para o comprador, vou passar para a linha do vendedor, aguardo o pullback e vai junto, tá bom? EQTL, vocês viram que alarmou aí, né? Eu não falei com vocês de EQTL ontem, mas essa leitura que eu fiz para mim e deixei marcado, porque se ele adentrasse essa zona, a especulação é que ele venha pagar esse alvo aqui, porque aqui, ó, é um nível de negociação importante, tá? Então, aqui é o 61 é o alvo e 100% o alvo de QTL, tá bom? Para descaracterizar isso, só ele falhando a zona e passando aqui, ó, a zona de comprador de novo, que está aqui nesse preço. Para descaracterizar esse movimento que já foi confirmado pelo H1, tá? Então, a gente sempre, quando ele está adentrando uma zona, então é legal operar diário e H1, H4, né? Você espera adentrar o preço que você espera, aguarda, espera o pullback, né? Então, aqui, ó, a gente esperava que ele fechasse uma barra baixa, ele fechou, pullback, fez pullback, aí bateu o primeiro alvo, uma zona muito grande, ó, ele pegou 50%, que isso aqui, esse lote, eu já calculei um lote maior lá de cima, tá? Um lote de mudança de interesse. E aí, um lote de mudança de interesse muito grande desse, 50% é alvo para a gente, tá? Então, por isso que EQTL, então, você vendeu aqui para pegar esse alvo primeiro. Então, quando ele vai passar aqui, ó, aí ele puxa no 61,8 do 61,8. Ele pode retrair, corrigir fundo anterior para depois no 100. Não é porque a gente tem uma pontuação gigantesca que o preço, olha como é que ele trabalha, ó, é mastigando, é pullback. Cai um pouquinho, pullback, cai um pouquinho. A gente sabe da movimentação macro, mas ele trabalha assim, né? B3SA3, por que que eu deixei aqui para vocês? Porque também ele está próximo de uma zona importante, que é essa, tá? Então, se ele conseguir passar dessa zona, esse é o alvo, 11,55, tá bom? Ele está testando ela agora, testando ela. Pode também cumprir ela para cima, e aí para isso ele tem que fazer um processo de reversão, isso aqui é um suporte, 11,99 é um suporte. Fazendo o processo de reversão, ele sobe tudo. Então, por que que tô com esse ativo? Porque ele tem duas zonas poderosas, essa zona e esta zona. É aguardar para ver qual ele vai trabalhar no processo de reversão, ficar acompanhando para pegar, tá bom? Outro que eu marquei importante, esse BPAC, na verdade, eu já tinha marcado aí, né? Acho que tocou o alarmezinho aí para vocês que eu faço assim, gente. Eu analiso e eu coloco mesmo, ó, se passar desse preço aqui, pelo amor de Deus, vai cair no buraco aqui, TL, né? E aí ele caiu, né? No buraco mesmo. Aqui é o alvo dele, ó. Ó o tamanho da zona. Que lindo, gente, essa zona. Ações anda muito, ela pega muita tendência. Tem uns ativos que, olha a loucura. Olha como o BPAC anda, né? Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa zona. Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu falo, às vezes você tá lá enganchado no dólar, no índice, aí, meu Deus, tá lateral, a zona tá espremida aqui, não consigo ir para nenhum canto e tá a BPAC aqui despencando, né? Aí, se você não analisa, não vê, né? Fica de fora desse movimento, né, gente? E assim, são coisas que vocês vão pegando com o tempo, né? Deixa as ações, como eu faço, analisa um dia antes, né? Porque, olha, 3,85 de queda, né? Uma queda já mapeada pelo preço, tá? Mapeada já no jeitinho para vocês, tá bom? O que mais? Embraer. Gente, tá ficando um pouco longo o vídeo, porque eu tô falando de ações e falando de tudo mais, né? Quem não quiser ver as ações, tchau, pode, já pode ir, tá? Principalmente se você vai operar, provavelmente você vai ver essa aula de manhã, já quer operar, né? Enfim, Embraer está no processo de alta, ainda tem alvos para cima, no 5,1 e 43, tá? Eu tô com essa fibra aqui que eu não lembro mais nem o que que foi isso aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Ela fez esse breakout, tá? Ó.
Fez esse breakout, então a gente está pegando a pré-tendência, tá? Nessa pré-tendência ele pagou 50% só, tá? Ainda não teve continuidade. Já fechou acima, já fez o reteste, então ele tem alvos para cima, Embraer, tá bom? Vou falar mais rápido, né? Eu acho que vocês ainda nem estão operando muito as ações. VEG fez a impulsão de queda, aqui no dia, ó. Muito fácil essa operação de VEG, hein, gente? Quem pegou, pelo amor de Deus, olha só. Nessa impulsão, tentativa de jogar o preço para baixo, ó, o que eu falei para vocês. Origem de quê? Origem de impulsão perdida. Nossa, origem de impulsão perdida é alvo certeiro para vocês. O que que vocês fazem? Né? Pega o interesse vendedor, transforma ele em comprador. Nós vamos virar a mão, né? Opa, a mais em cima, o interesse. Aqui no caso, a gente pode pegar tudo, da mínima a máxima, né? Então, olha só, estou saindo no breakout. Pronto, cravamos. Nós cravamos o que aqui? No intraday, eu posso sair no 50% e eu posso sair no 61,8. Na continuidade, ele vai aonde? Pegar o 100? Por quê? Falha na impulsão de queda, troca de poder, tá bom? Que mais? Elete. Vamos ver. Deixei aqui também por quê? Porque ela tá, ó, beliscando aqui a zona do vendedor, tá bom? Essa zona do vendedor, ela tem aqui um suporte aqui, então vocês vão esperar passar daqui, tá? Porque aí ele produz esse movimento de queda, tá? Esse movimento de queda acontece como? Acontece pegando aqui primeiro essa origem que fechou a zona e depois ele vem para pegar o 38,22, tá? Então, um processo de queda forte para a LED. Tá confirmado, Laina? Queda? Não, ele tá no ponto. Não, tá vendo que ele tá fazendo doji para cima, doji para baixo? Pavio para cima, pavio para baixo, quer dizer, formou um doji. Quando ele faz doji, ele mostra para você a zona. Tô trabalhando aqui para me decidir, né? Tô trabalhando aqui para decidir, tá? Se ele consegue passar aqui para cima, aí ele já é comprador, mas a região para compra aqui não tá boa, não. Tem que passar todo esse PHR aqui para depois vocês pensar em compra. E tá bom se ele cair, tá? Tá bom se cair. Aí tem que esperar passar as origens de compra, tá bom? Netco, Natura. Natura também tá bom, só que Natura já tá quase chegando no alvo, né, gente? Tá quase chegando, tá quase buscando já o objetivo, mas dá uma puxadinha boa ainda, tá? Ó, ainda dá uma puxadinha boa. De repente, no leilão, ele já puxa aqui, ó. Dá uma olhadinha no leilão e vê se ele tem interesse aqui. O preço é 14.073 para vocês pegarem essa puxada. Uma puxada de quase 30 centavos ainda, tá boa, para chegar no objetivo dele, tá? Quem mais? Rente, gosto bastante de rente. Rente marquei também porque, olha, vai entrar essa zona de compra. E aqui tá muito fácil, gente. Olha, 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 Luan. Olha isso aqui, ó. Olha essa zona de flutuação, tá? Quando ele adentra aqui, ele paga aqui. Tem duas, uma em cima da outra. Então, esse aqui tá entradinha de dinheiro no chão, gente, ó. Se eu consigo me manter aqui, eu pego essa. E se eu me mantenho aqui, eu pego essa. Eu não vou nem marcar. Tá muito fácil. Eu vou deixar aí para vocês marcarem essas duas zonas, tá? Vocês já sabem. Ó, aqui também marquei por quê? Porque tá tranquilo, tá fácil, ó. Eu tô adentrando também essa zona. Ó a zona onde tá origem e onde ela fecha. Aqui fiz já o processo de reversão, já passei para dentro, já fiz o reteste. Eu preciso só superar qualquer máxima aqui de H1, qualquer um para fazer a puxada. Tá muito simples também, pode puxar no leilão. São ativos para ficar de olho. Escolhe uns três, coloca o Superdom aí na tela de uns três ativos para vocês ficarem de olho, tá? Vale a pena dar uma paradinha lá no índice para para vir pegar. Tipo, pega umas duas ou três puxadas, fala assim, eu vou pegar essa zona, né? Eu vou posicionar essa zona, deixa lá posicionado, entendeu? Esse aqui também, Fleury, por que eu marquei Fleury? Deixa eu ver. O que é? Às vezes eu faço as análises, eu não lembro mais nem o que é, mas a gente olha rapidinho aqui. Ai, o que é Fleury? Deixa eu pôr no diário. Ela tá fazendo a impulsãozinha para alta, né? Ó. Tá fazendo a impulsão para alta, ó, uma tendência, né? Aqui tá dando aceite, já fez a reversão do último movimento, aí tem a obrigaçãozinha do preço para pagar aqui. Se ele consegue ultrapassar isso aqui, a pré-tendência vai estar interessante para chegar no
17 e 16, tá? Foi isso que eu deixei marcado. Bom, gente, então é isso. Já aumentei aqui o leque das ações para vocês. Como eu estou mandando a tela, já deixei tudo assim, ó, né? As janelinhas, tudo no jeito aí para vocês, tá? Quem tiver interesse, o que eu indico? Ah, ainda não operações. Opera no simulador para treinar, para se animar, tá? E outra coisa, vai operar ações, coloca a. Vocês têm que colocar o valor que vocês vão pagar por operação, tá? A corretagem, a maioria das corretoras não cobra, né? As mais importantes não cobram corretagem. Mas tem a taxa da B3 que vocês têm que colocar, até mesmo quando vocês estão fazendo no simulador, por quê? Porque vocês já vão saber quanto é que vocês vão ganhar para operar as ações. Muita gente acha que é caro, que não ganha quase nada, e não é verdade, tá bom? Então, o que que vocês vão colocar aqui, ó? Vocês vão vir em custos, tá? E vocês vão colocar 0,0230%, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Vocês vão vir custos. Vão adicionar custos, tá? Aí vocês vão colocar aqui, vai colocar para ações, para fracionário e outros, também pode deixar. Então, vocês vão colocar custo por ordem, zero, tá? E essa do meio aqui, ó, que é o custo por ordem da B3, vocês vão colocar 0,0230%, 0,0230, porque aí você já vai saber quanto que você vai pagar de custo para operar as ações, tá? Se está ganhando R$ 100, quanto é que vai dar de custo? Porque não dá para você fazer certinho, essa conta fica mais difícil, por isso que é bom você deixar programado, porque ela depende é calculado por lote, né, gente? Então, por lote. Então, você escolhe o operador, né? Você escolhe operar BPAC e aí você quer operar com 100 lotes, com 1.000 lotes. Então, esse custo vai depender do lote que você colocar, tá bom? Então, gente, é isso, né? Bons trades para vocês amanhã. Fiquem com Deus. Até a próxima análise. Tchau, tchau.